Pimenta. A especiaria que enriqueceu Portugal. Queres saber como? Quando falamos sobre a espetacular aventura da expansão portuguesa, percebemos que Portugal, num espaço de 20 a 30 anos, passou de um reino falido, completamente arruinado, para um reino riquíssimo, provavelmente um dos mais ricos do mundo. De facto, o rei Dom Manuel I foi tão rico que chegou mesmo a fazer um desfile em Roma, a mostrar ao Papa e ao mundo a sua riqueza e a distribuir moedas de ouro pela população. Enfim, foi um esbanjar de dinheiro que impressionou tudo e todos. Lisboa era o lugar para se estar. Estava cá toda a gente que quisesse ser alguém. Os mais ricos banqueiros e mercadores do século XVI não dispensavam estar presentes naquela que era a capital mais rica do mundo. Mas de onde vinha toda esta riqueza? O que fizeram os portugueses para ganhar assim tanto dinheiro? Quando estudamos este período, percebemos que grande parte da fortuna toda que se conseguiu vinha do comércio da pimenta. Sim, pimenta. Custa a crer que uma especiaria tão vulgar como a pimenta possa ser a principal responsável por transformar um país pobre num dos mais ricos do mundo. Será que a pimenta era rara na Europa? Não. Ela era vendida às toneladas desde sempre. Será que era cara e assim ganhava-se muito dinheiro com poucas quantidades? Não. A pimenta era um produto relativamente barato e utilizado por toda a gente, de forma banal. Não era nada rara. Então, como é que os portugueses transformaram a pimenta, a vulgar pimenta, que traziam da Índia, em todo aquele ouro e prata que enriqueceu Portugal? A resposta já está dada. O segredo está aí mesmo. É precisamente por ser banal e vulgar. Eu explico. Quando Vasco da Gama chegou à Índia em 1498, ele estava a entrar num mundo dominado pelos mercadores árabes, que transportavam todo o tipo de mercadorias para a Europa, o seu melhor cliente. Ou seja, os navios árabes faziam chegar à Europa sedas, porcelanas, mobiliário e lá está, especiarias do Oriente, como a pimenta. E isso era assim há séculos. A presença das grandes naus portuguesas no Índico veio desmantelar todo esse riquíssimo negócio que os árabes faziam há gerações. Os portugueses conseguiam fazer chegar de uma só vez, através da Rota do Cabo, grandes quantidades de pimenta à Europa, fazendo com que cada quilo de pimenta pudesse ser comprado a um preço muito mais baixo do que a pimenta que os árabes vendiam e com margens de lucro que podiam atingir os 90%. Ou seja, vê se percebes bem, a pimenta que os árabes faziam chegar às feiras e mercados europeus era a mesma que os portugueses levavam. Só que os portugueses conseguiam vendê-la a preços muito mais baratos. O sucesso da chamada pimenta do Reino, de Portugal, foi enorme e toda a gente passou a comprá-la por todo lado, a preços ótimos. Os mercadores árabes foram à ruína e odiavam os portugueses. No Oceano Índico, as batalhas entre árabes e portugueses nunca acabavam e foram brutais. A presença dos portugueses no Índico é uma história de constante violência de um lado e do outro. Mas isto não responde à nossa pergunta, pois não? Ok, a pimenta passou a ser vendida pelos portugueses que substituíam na Europa a pimenta trazida pelos árabes, mas para que é que as pessoas compravam tanta pimenta? Gostavam assim tanto de ter a língua a arder? Que loucura foi essa pela pimenta e por que motivo a pimenta era tão desejada e comprada por tanta gente? Frigoríficos. A resposta está nos frigoríficos. É verdade. Não havia frigoríficos nesse tempo. Ou seja, se quisesses conservar um bom naco de carne durante algum tempo, não tinhas como. Comprar gelo para preservar a carne era algo ridiculamente caro e só mesmo os muito, muito ricos podiam fazê-lo. O comércio de gelo era uma coisa muito importante, só que a maioria da população não tinha acesso ao gelo, que era caríssimo. A única forma de conservar a carne era cobri-la de pimenta e de vinho, deixando-a assim pronta a ser cozinhada 1 ou 2 semanas depois, sem problema. E mesmo se a carne começasse a apodrecer e a decompor-se, nunca se deitava logo fora. Cozinhava-se com muita pimenta para disfarçar algum mau sabor a decomposição. Eu sei que isto é um bocadinho nojento, mas a vida era mesmo assim. A pimenta servia para aquilo que servem hoje os frigoríficos, para conservar os alimentos. Era por isso que se vendia tanto. Toda a gente a queria comprar e comprá-la em grandes quantidades, justamente por ser abundante e barata. Vendia-se maravilhosamente em todo o mundo e gerava lucros astronómicos. A pimenta foi mesmo a grande protagonista da história da expansão portuguesa. Por causa dela é que Portugal obteve tanta riqueza e se tornou a maior potência do século XVI.
E se alguém te disser o contrário, põe-lhe pimenta na língua.